Olá, meu nome é Pedro Camargos, sou aluno atualmente, da pós-graduação na Universidade Federal de Itajubá. Sou aluno do professor Paulo Ribeiro e hoje eu, juntamente com o Jorge e com o Jensen, vamos estar apresentando um projeto que analisou como a pandemia afetou o consumo de eletricidade ao redor do mundo. E lembrando que esse projeto foi desenvolvido na disciplina Filosofia e Ética e Desenvolvimento Tecnológico. Bom, a nossa agenda. Eu vou começar introduzindo o assunto, depois eu vou falar sobre os principais objetivos do projeto. Vou entrar aqui com mais detalhes em como que surgiu a doença Covid-19. O Jorge depois vai entrar na metodologia do trabalho, certo? E aplicando a metodologia exploratória, que ele vai entrar com mais detalhe com vocês, vamos entrar analisando as curvas de carga e demanda de cada país, e a ideia foi trazer um país de cada continente. China, África do Sul, Austrália, Brasil, Itália, e aqui nos Estados Unidos, nós analisamos especificamente apenas o estado de Nova York. Tá? Logo após, o Jensen vai entrar com uma visão, algumas conclusões e algumas implicações que podem ser, vão vir a ser encaradas pelo setor elétrico como um todo, pós-pandemia, após fim da pandemia, algumas implicações políticas também, que a pandemia trouxe e que vai trazer também pós-pandemia, tá? E, por fim, algumas conclusões. Bom, a pandemia trazida pelo vírus SARS-CoV-2, né, que se espalhou aí, começou no ano de 2019 e ocorreu aí, digamos que o ano da primeira metade de 2020, do ano de 2020, ela trouxe consigo uma crise social e econômica. E para sanar essa crise, algumas medidas governamentais tiveram que ser adotadas, né? Porque quando o vírus surgiu lá na China, eu vou entrar com mais detalhe com vocês daqui a pouco, era um vírus novo da classe dos coronavírus, né? Era um tipo de coronavírus, SARS-CoV-2, e quando ele surgiu na China, não existia remédio e não existia vacina. Então, a única arma que os governos dos países, né, adotaram foi a questão do isolamento social. E esse isolamento social trouxe contigo um impacto econômico. Esse impacto econômico afetou de maneira indireta a produção industrial, e afetando a produção industrial, diminuiu drasticamente, né, em alguns setores. Isso aí acabou impactando o setor elétrico, afetando aí o consumo de eletricidade, os padrões de consumo de eletricidade. Bom, o principal objetivo desse trabalho é analisar como que a pandemia afetou esses padrões de eletricidade. E como que foi feito isso? Inicialmente, foi coletado dados de curva de carga e demanda. Esses dados foram coletados via online, né, via internet, nos sites dos operadores, dos sistemas elétricos dos diferentes países analisados, né? Por exemplo, fomos no site da ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o ISIO, operador brasileiro. Coletamos dados de curva de carga e demanda, e foi feito um estudo em cima dessas curvas de carga e demanda, onde foi comparar a carga e a demanda foi comparada no ano em que ocorreu a crise, né, 2020, e foi comparado com os anos anteriores. Tá? Bom, vou falar agora sobre como que surgiu a doença Covid-19. Tá? Essa doença ela começou na China. Os primeiros casos foram diagnosticados o primeiro caso, né, foi diagnosticado em 31 de dezembro de 2019, em uma cidade chamada Wuhan, na província de Hubei. E aí, em poucas semanas,
o vírus acabou se espalhando para mais de 204 países, né? E aí acabou se espalhando para países do mundo inteiro, gerando uma pandemia, gerando uma crise econômica e uma crise social. Olá, eu sou o Jorge e vou dar continuidade à apresentação. Falando no tópico 4, sobre a metodologia, esse trabalho se baseou numa pesquisa exploratória, onde foram utilizados 3 métodos secundários da pesquisa exploratória. O primeiro foi uma pesquisa online, sobretudo nos órgãos e nas agências governamentais de cada país. Em seguida, foi realizada uma pesquisa de literatura em artigos, teses e dissertações a respeito da temática. E, em seguida, foi aplicado um estudo de casos múltiplos, utilizando os países que foram investigados. Esse estudo de casos múltiplos ele se baseou em 3 etapas. Na etapa de definição e design, onde a gente fez a definição, foi desenvolvido a teoria e foi selecionado os casos. Em seguida, foi preparado, coletado e analisado os casos, cada caso. Então, a gente conduziu o estudo de casos em cada país e, em seguida, escreveu o estudo de casos de cada país. E, por fim, na conclusão, a gente apresentou nossas perspectivas pós-Covid-19. Fornecemos também implicações políticas e, em seguida, nós escrevemos as nossas conclusões, as conclusões do trabalho. Para falar sobre as mudanças nos níveis e padrões do consumo e demanda de eletricidade no mundo, nós traçamos um caminho, um percurso em que a pandemia da Covid-19 ela chega até o setor elétrico e ela causa essas mudanças. No ponto 1, nós temos um vírus, que é o causador da doença da Covid-19. Esse vírus, que se disseminou no mundo inteiro, ele causou a pandemia, ele se tornou uma pandemia e um grande problema de saúde pública. Isso já no ponto 2. Para conter a disseminação da pandemia, no ponto 3, foram implementadas medidas de distanciamento social e lockdown para conter o vírus. E é aí que a pandemia da Covid-19 ela causa essas mudanças nesses níveis e padrões, porque é por meio dessas políticas implementadas, dessas medidas implementadas, que a pandemia da Covid-19 vai afetar o setor elétrico por meio dessas mudanças. Traçado esse percurso em que a pandemia faz até o setor elétrico no que diz respeito às mudanças nos padrões e níveis de consumo de eletricidade, também na demanda de eletricidade, agora a gente observa como essas mudanças ocorreram em cada país. O primeiro país observado é a China. Na China, como mostra o gráfico da esquerda, essa redução, essas mudanças que ocorreram causaram uma redução na demanda de eletricidade da China, sobretudo na demanda total, de 7,8%, como mostra o gráfico. Já em se tratando das mudanças causadas e relacionando com o consumo de eletricidade por região, esse consumo de eletricidade residencial, é possível observar que na China esse aumento devido às políticas implementadas, esse aumento ele ocorre de forma diferente em cada região da China, onde no leste esse aumento ele foi bem menor do que no norte, que equivale a 12,3%. Essas análises desses dois gráficos, elas foram analisadas de janeiro e fevereiro de 2020, quando a pandemia ela ocorria, se comparado com janeiro e fevereiro de 2019. E essa análise também ela foi realizada para a geração para o mesmo período, onde a gente observou que durante a pandemia que ocorria nesse mês de janeiro e fevereiro de 2019, comparando com o ano passado, a geração de eletricidade na China ela teve uma redução de 8,2%. Analisando por fonte, essa redução ela ocorreu em cada fonte, sobretudo na fonte térmica, na fonte nuclear e na fonte hídrica. Já na fonte solar e na fonte eólica, ela teve um aumento e salientando esse aumento bastante considerável da fonte solar, que foi de 12% durante esse período analisado. Já na África do Sul, nós observamos essas mudanças no comportamento do consumo de eletricidade por semana. Então, foi feita uma análise semana a semana, comparando 2019 com 2020. Quando foi implementado o lockdown, que foi nessa semana aqui, que equivale à semana 13, o gráfico está com ponto aqui, mas é nessa semana aqui que iniciou o lockdown, especificamente na semana 13, onde mostra que é do dia 23 ao dia 29, o lockdown lá ele começou no dia 26. A partir do início do lockdown,
o consumo de eletricidade na África do Sul ele começou a cair e ele chegou ao seu pico na terceira semana após ter sido implementado o lockdown, onde essa redução no consumo, essas mudanças no padrão do consumo de eletricidade na China, ela levou uma redução de consumo de eletricidade de aproximadamente 28%. Já analisando agora essas mudanças no que diz respeito à demanda de pico da China, após a implementação do lockdown que ocorreu nessa semana aqui, que também no dia 26 de março, a gente observa que a partir daí, essa redução na demanda de pico ela ocorreu um pouco mais suave, e aí essa redução ela foi bem mais significativa na segunda semana, que chegou também a aproximadamente 20, 21% da demanda de eletricidade na China. E aí uma coisa que é bastante nítida falar é que a gente observa esse aumento no crescimento, tanto na demanda de eletricidade, tanto no consumo de eletricidade, como a gente vê aqui, e isso a partir da terceira semana. Esse comportamento do aumento da demanda ele pode ser explicado porque na China, por volta do dia 17, o governo chinês ele implementou uma medida em que as fábricas, as usinas, as indústrias que trabalham com minério, elas pudessem operar com 50% da sua capacidade. E isso fez com que o aumento da demanda e do consumo de eletricidade na África do Sul aumentasse. Na Austrália, investigando essas mudanças nos padrões e nos níveis de demanda de eletricidade, a gente fez essa análise por meio de 4 datas, onde essas datas partiram dos pronunciamentos, dos principais pronunciamentos do primeiro-ministro australiano, que tratava de medidas para a contenção do vírus. E essas medidas elas poderiam afetar as mudanças, causar mudanças nos padrões e nos níveis de demanda de eletricidade. A gente escolheu 4 datas específicas, que foi do dia 23, como mostra aqui, até o dia 1º de maio. Analisando essas 4 datas, a gente pôde observar que especificamente no dia 16 de abril, que foi o dia em que o lockdown foi severamente implementado, valendo ressaltar que o lockdown foi implementado no dia 30 de março, no dia 16 de abril a gente observou uma redução do consumo, no caso uma redução da demanda operacional do mercado de eletricidade australiano de aproximadamente 10,5% se comparado com o dia 23, que nesse dia foi implementada uma das primeiras políticas de contenção do vírus, que foi o fechamento de reuniões sociais. E aí essa redução foi de aproximadamente 10,5%. Comparando essa redução com o dia 2 de maio, onde no dia 2 de maio foi feita uma flexibilização do lockdown, a gente observa que no dia 2 de maio ele teve um aumento de aproximadamente de 2,8% se comparado com o dia 16 de abril. E aí é importante ressaltar que nesta data o governo ele já vinha pensando em realizar essa flexibilização do lockdown, e que fatores climáticos lá na Austrália também podem influenciar e podem provavelmente ter influenciado esse aumento na demanda. Buscando analisar mais uma vez as mudanças no comportamento da demanda operacional do mercado de eletricidade australiano, nós investigamos as curvas de carga diária dos dias em que a gente analisou, como eu já falei anteriormente. E aí a gente pode observar que do dia 23 para o dia 2 de maio, que é a curva verde, houve uma redução. O pico de demanda ele saiu das 8 horas da manhã e ele foi até as 10 horas, ou seja, houve uma realocação de aproximadamente 2 horas desse pico de carga durante o período da manhã. Nesse segundo pico de carga, que ocorre por volta do início da noite, é possível observar que esse deslocamento do pico de carga ele ocorreu de forma mais suave, onde a gente pode observar que, em média, na curva azul, que é a curva do dia 23, esse pico de carga ele saiu por volta das 7h30 e ele foi até a curva verde aqui, como mostra, no dia 1º de maio, até as 6h30, por volta das 6 horas. E a gente vê essa mudança nesse comportamento da demanda operacional, essas mudanças ocorridas que podem, muito possivelmente, terem sido causadas também pela pandemia da Covid-19. Bom, eu vou falar agora para vocês sobre o caso brasileiro. Tá? E para estar introduzindo o caso brasileiro, eu vou apresentar para vocês onde foi coletados os dados de carga e demanda. Bom, os dados de carga e demanda para
início de conversa, né, foram coletados no próprio site do Operador Nacional Brasileiro, que é a ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Essa é uma instituição, tá, que tem a função de coordenar e gerenciar todos os agentes e gerenciar todo o nosso sistema interligado nacional, que é composto pelas linhas de transmissão e subtransmissão que interligam os diversos estados do Brasil. Tá? Bom, para isso, a gente coletou os dados do próprio site do ONS, de carga, né? E carga média. E aí, a gente vai fazer um paralelo para verificar o quanto o consumo se aumentou ou diminuiu e qual que é a relação que ele tem com as medidas adotadas pelo governo durante a pandemia. E essas medidas foram medidas mensuradas, né, através do Social Distance Index, que é um índice de distanciamento social, né, Social Distance Index, que é um índice de isolamento social que avalia, né, estado por estado, a gente pode ver aqui na figura, o quanto a população está aderindo ao isolamento social, ou quanto a população está ficando em casa, saindo menos, e, consequentemente, em alguns estados durante a pandemia, foi adotado o lockdown, como já foi mencionado, e a atividade econômica, houve redução drástica da atividade econômica, e isso afetou de maneira indireta, né, o consumo de eletricidade em todo o país. Tá? Aqui nós temos uma curva de um gráfico, né, em barras, e um gráfico e uma curva aqui em vermelho. Vamos falar primeiro do gráfico em barras. Esse gráfico em barras o gráfico de carga média por tempo. Ou seja, durante o período de análise, nós analisamos o final do mês, coletamos a carga, né, demandada pelo Sistema Interligado Nacional, do início de março até mais ou menos o dia 10 de abril. Né? Foi um pouco mais de um mês aí. E aí, se a gente for vir aqui na legenda e ampliar, a gente vai ver que as barras em azul são a carga diária, né, no ano de 2019. E as barras em verde é a carga média diária no ano de 2020. A gente vai notar que nesses pontos em A, B e C, estão marcados aqui, A, B e C, foram os pontos em que o isolamento social, né, o Social Distance Index, que é a curva em vermelho, nesses pontos A, B e C, foi os pontos em que o meu distanciamento social foi maior em todo o Brasil, né? A adesão das pessoas no distanciamento social foi maior. E houve a maior redução na carga de 2020, se comparado com 2019, ocorreu nesses dias em que houve maior redução, em que houve maior adesão da população ao distanciamento social. Bom, pessoal, meu nome é Jansen, eu vou dar continuação aqui à apresentação do nosso trabalho. Continuando aqui com o caso de estudo da Itália, a Itália foi o primeiro país da Europa que aplicou as medidas de distanciamento social e também de lockdown no dia 11 de março. Através das informações do NTSOE, a gente conseguiu compilar os dados de carga comparando os anos de 2019 e 2020 dentro da pandemia. Ao analisar esses dados, a gente verificou uma queda notável ali no consumo de eletricidade. A demanda de pico caiu 22,4%, enquanto a demanda mínima ao longo da noite caiu 21,1%. Na parte inferior aqui, no tracejado verde, a gente vê a diferença percentual, ponto a ponto, ao longo desse período. E a média de 23% que a gente já observou aqui antes. Essa região amarela, ela mostra um dia que deu uma grande diferença devido a, em 2020, ser um feriado numa segunda-feira, aliado ao Covid-19, comparado à normalidade da segunda-feira do ano 2019, foi onde deu essa discrepância. Esses resultados aqui eles não levam em conta as diferenças climáticas e fatores econômicos não relacionados ao Covid-19.
Continuando aqui, a Terna, que é a transmissora de energia e operadora lá da Itália, relatou que na semana de 23 a 29 de março de 2020, houve uma queda em torno de 24% no consumo de eletricidade. Se a gente for pegar esse mesmo mês de março, a gente vê que a queda ali no consumo de energia foi de 10,2% comparado a 2019. E quando a gente pega os valores acumulados de janeiro, março e fevereiro, a gente vê que essa queda comparada a 2019 é de 5,2%. Os resultados deste slide eles já estão ajustados ali para a diferença de calendário e para os efeitos da temperatura. Para finalizar aqui, eu vou mostrar como foi o mix de geração no mês de março durante a pandemia, no caso da Itália, né? A gente teve ali decréscimos na geração fotovoltaica, na geração eólica, geração termoelétrica, mas também houve um aumento significativo da produção de energia hidrelétrica, com um aumento ali de 31,8%. E também houve um aumento de 4% na troca de energia com outros países. Bom, continuando aqui a nossa apresentação, vamos falar agora do estudo de caso para o estado de Nova York, nos Estados Unidos. Por lá, o lockdown começou no dia 23 de março e já nos primeiros dias verificou-se uma queda de 3 a 7% na demanda de pico. E através das informações do operador do sistema do estado de Nova York, foram cruzadas as informações da demanda por eletricidade diária e da temperatura média em cada dia. Então, nessa figura aqui, você pode observar que entre 2016 e 2019, nos meses de janeiro e junho, há uma forte relação entre a temperatura diária e o consumo por eletricidade. Os pontos em amarelo mostram a demanda de janeiro e fevereiro de 2020, e como se pode verificar aqui, elas estão de acordo com o padrão histórico. Já os meses de março e abril de 2020 tiveram quedas sucessivas ao longo das semanas, mostrando que estão abaixo do padrão histórico para as mesmas temperaturas. Com as informações da Agência de Energia Americana, foi feita uma comparação entre a carga de 2019 e 2020. Só que, ao invés de mostrar a diferença percentual a cada instante, ao longo dos dias, a gente vai mostrar como variou a demanda mínima e a máxima, a sua diferença percentual. Então, a máxima redução verificada na demanda mínima ao longo da noite foi de 9,3%. Já a demanda de pico, no seu pior dia, caiu 13%. Em média, a demanda de pico caiu 6,4%. Além disso, a gente pode verificar aqui na parte superior da figura que houve mudanças significativas aqui na forma, né? Ou seja, em como a energia está sendo consumida ao longo do dia. Nessa análise, a gente não considera as diferenças climáticas e fatores econômicos que não são relacionados com o Covid-19. Falando agora das implicações gerais do Covid-19, distribuidoras e transmissoras de energia fizeram um esforço especial para manter em segurança e com saúde os seus colaboradores, intensificando práticas de limpeza e desinfecção de ambientes, principalmente salas de controle, além de incluir medidas de separação de pessoal e incentivar o máximo de pessoas a trabalhar de suas casas. Além disso, aumentou a coordenação com autoridades nacionais e outras partes interessadas no setor de energia elétrica. A operação do sistema, quando a carga está reduzida, implicou em erros na previsão de demanda, sistema operando com tensão mais elevada e fluxo reverso durante o dia. Com menos máquinas síncronas operando, o sistema perde força e a sua capacidade de amortecimento é reduzida, como aconteceu no caso da Europa continental. Manutenções planejadas foram reavaliadas, postergadas e até mesmo canceladas. Investimentos não essenciais também foram postergados devido à queda nas receitas. Áreas com alta penetração de PV e com redução de carga tiveram que gerenciar melhor a alta tensão e balancear os reativos. Em alguns casos, linhas de transmissões precisaram ser desconectadas para assegurar que grandes consumidores industriais permanecessem conectados. Enquanto não dispomos de uma vacina para a população geral, o distanciamento social, o lockdown, se fazem necessários de tempo em tempo, influenciando o setor elétrico. A pandemia de Covid-19 mostrou que o setor elétrico precisa ser confiável, resiliente e entregar a energia elétrica de maneira econômica para a sociedade, para que ela possa lidar com qualquer tipo de crise. Além disso, tem sido reportado
que as emissões de carbono caíram significativamente, principalmente devido aos transportes e à queda nas atividades industriais causadas pelo Covid-19. Já chegando aos pontos finais da nossa apresentação, no tópico 7 é apresentado as implicações políticas do trabalho. Em primeiro ponto, nós apresentamos que os mecanismos regulatórios dos países, eles devem serem exauridos no que diz respeito ao setor elétrico do país. Os mecanismos regulatórios do setor elétrico de cada país, eles devem ser exauridos para manter a estrutura do sistema elétrico como um todo de cada país, decorrente desses impactos do Covid-19 e dessas mudanças nos padrões e nos consumos de eletricidade. Um outro ponto importante é que os operadores do sistema, eles devem monitorar esses comportamentos de consumo e demanda de eletricidade em seus sistemas de potência, sobretudo investigando essas novas mudanças que podem ocorrer devido ao encaminhamento e o andamento da pandemia como um todo, visto que a pandemia ela ainda continua a ocorrer em diversos países e é interessante manter essa visualização, essa análise de como os novos comportamentos da demanda e do consumo eles podem afetar futuramente o setor elétrico de cada país. Um outro ponto muito importante é que devem ser implementadas políticas que tornem de forma gradual, que levem de forma gradual o retorno das atividades, tanto profissionais, comerciais e industriais em cada país, porque a gente sabe que retornos repentinos podem causar, desestabilizar ainda mais o sistema que já ocorre, que já vem sendo impactado e influenciado pelas medidas de contenção do vírus. Uma quarta implicação é que novas políticas elas devem ser criadas e as políticas anteriores já implementadas elas devem ser reestruturadas visando o setor elétrico para manter ainda mais essa estabilidade. Então, ou seja, já tinham sido criadas novas políticas, essas políticas elas merecem uma reestruturação, assim como umas novas políticas para serem implementadas, visto que toda essa pandemia e todo esse contexto que a gente está vivendo hoje é um novo contexto em que nenhum setor elétrico do mundo inteiro já viveu ou já passou por isso. Por último, uma implicação política também não menos importante é que todas as investigações, tanto de ações políticas, todas essas medidas de planejamento do setor, elas devem considerar essa interconexão dos conhecimentos relacionados à pandemia, porque como foi falado anteriormente, foi traçado esse caminho entre a pandemia até o setor elétrico, e a gente percebe que é um vírus que causa uma doença, e as medidas para a contenção dessa doença, que se tornou uma pandemia, elas afetam o setor. Então é interessante a gente compreender toda essa complexidade do fenômeno que é a pandemia do Covid-19 e como ela afeta as mudanças e os padrões do consumo e demanda de eletricidade no mundo. Por fim, nas conclusões desse trabalho, como a gente já até tratou anteriormente, a gente buscou trazer de forma holística, discutir de forma holística e entender como a pandemia da Covid-19, ela causa essas mudanças nos níveis e padrões de consumo de eletricidade nos países. Sobretudo em um país, como a gente mostrou, em um país de cada continente a gente fez essa investigação. E isso ficou claro quando a gente traçou o caminho do vírus até o setor elétrico e viu como que a pandemia ela afeta o setor elétrico e causa essas mudanças. Como que ela causa essas mudanças? Essas mudanças, a gente concluiu que são decorrentes da adoção de políticas de distanciamento social, políticas de lockdown, políticas de isolamento social para a contenção do vírus que vai afetar de forma drástica, como a gente viu em alguns países, essas mudanças nos níveis e padrões de comportamento de eletricidade. Um outro ponto importante é que a gente percebe é que esse comportamento cultural de consumo de eletricidade, ele vem mudando durante o tempo. No início da pandemia tinha-se um comportamento, e aí a partir do momento que o lockdown se flexibiliza ou que se fica mais severo, essas mudanças no comportamento, elas ocorrem. E aí a gente percebe que desde o início até o fim da pandemia é muito possível que esses novas mudanças de comportamento eles continuam a ocorrer. E para isso,
os países, eles necessitam, como conclusão final, os países eles necessitam de adotar estratégias que se alinhem, que vão ao encontro com essas novas mudanças causadas pela pandemia, e que essas adoções dessas novas estratégias, elas vão de acordo com essas novas mudanças no comportamento dos padrões, nesses novos padrões de consumo e demanda de eletricidade nos países. Essas foram as conclusões do nosso trabalho. Por fim, a gente agradece a atenção de todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, caso tenha alguma dúvida, é só enviar um e-mail para os autores do trabalho, para mim, para o Pedro e para o Jansen ou para o professor Paulo Ribeiro, que a gente vai tirar e vai tentar discutir um pouco melhor sobre o nosso trabalho e sobre essa nossa investigação a respeito da pandemia da Covid-19 e essas mudanças no comportamento do consumo de eletricidade e da demanda de eletricidade.